Fala, Fiel, e o clima tá pegando fogo lá no Parque São Jorge, hein? Será que vem reforços aí? Tem um novo nome sendo cogitado para ser reforço do Timão e não para por aí. Rodrigo Garro abriu o jogo e mandou o papo reto. Ele quer ficar no Corinthians, mas fez um alerta. Ele falou que o Timão precisa contratar reforços urgentes. E segura essa aqui, ó. Tem um jogador com chance real de sair. Inclusive, o lateral Diego Palacios pode estar de malas prontas. Quer saber mais quem pode chegar, quem pode sair e tudo o que está rolando nos bastidores do nosso Coringão? Então vem comigo, fica até o final do vídeo e obrigado aí por você que sempre deixa o seu like. Isso ajuda muito aqui no meu trabalho, beleza? Os créditos aos jornalistas eu vou deixar na descrição do vídeo. E agora sim, sem mais enrolação, bora lá conferir tudo que os caras falaram. Bom, rapaziada, já começo com essa notícia do Biel, atacante do Sporting de Portugal, do Sporting de Lisboa, 24 anos, ele é um ponta que joga pelos dois lados do campo, em alguns momentos até por dentro, faz a de segundo atacante também, que estava no Bahia, teve uma boa temporada no Bahia em 2024 e foi vendido ao futebol português por, olha, um valor considerável, na minha opinião, muito mais do que ele vale, tecnicamente falando, né? 8 milhões de euros, com 2 milhões de euros ainda por metas, mas ele está tendo pouco espaço, não está jogando por lá, aquela coisa toda. O Sporting colocou uma multa de 80 milhões de euros, então assim... Mas como ele não está tendo muito espaço, é natural, os empresários começam a oferecer para o futebol brasileiro, tem outras equipes interessadas, né? Pelo que eu vi, Atlético Mineiro... São Paulo, Vasco também estariam tentando, né, o Biel, e o Corinthians se colocou como um dos candidatos. Claro que depende do molde do negócio, né? De repente um empréstimo com um salário que o Corinthians hoje paga, tem uma folha de pagamento superior a 20 milhões de reais, né? Então dentro do que o Corinthians paga, pode ser que ele entre no orçamento, ainda mais se o Corinthians liberar a folha de pagamento, liberando alguns outros jogadores e tudo mais, então daqui a pouco dá para compor alguma coisa. Numa concorrência com Atlético Mineiro, talvez seja um pouco mais difícil, embora o Atlético tenha uma dívida considerável, né? O São Paulo também está com uma dificuldade financeira, e o Vasco da Gama nem se fala, então não sei, acho que está todo mundo aqui na mesma dificuldade, né? Está todo mundo tentando trocar prejuízos, né? Mas o Biel, vamos lá, se encaixa dentro de uma característica de jogadores que o Corinthians quer e prioriza para a janela. Isso é um ponto. O Dorival Júnior não tem no seu elenco um jogador com as características do Biel. Eu tô sendo enfático aqui ao citar características, porque, vamos lá, em termos de qualidade, custo-benefício, bom, custo-benefício eu não tenho como prever. A gente sabe que muitas vezes um jogador não dá certo num clube e acaba despontando no outro. Tem a ver muito mais com a coletividade, na minha opinião, do que propriamente com a individualidade do cara. Às vezes, num time ajustado, o cara pode render muito mais do que num outro clube que estava mais bagunçado, que ele não tinha tanta oportunidade, aquela coisa toda. O futebol tem muitas variantes. Agora, eu já vi o Biel em dois cenários. Ele tem só 24 anos, então isso acho que é um ponto positivo. Mas eu já vi ele em dois cenários. No Bahia, do Rogério Ceni, do Grupo City, ele foi muito bem mesmo. Ele foi um jogador que até... Olha, não tinha visto até então, tanto que o futebol português pagou por ele 8 milhões de euros com 2 milhões a pagar depois. As passagens anteriores dele por Grêmio e Fluminense, elas não recomendam. Ele estava mais jovem e ele disputa uma Série B com o Grêmio, mas também é verdade, num time muito difícil, num time muito sofrível, limitado tecnicamente. E aí o Biel era aquele ponteirinho de velocidade que não tinha tanto acabamento. Então, assim, o Grêmio que naquela época acho que ainda estava com o Ferreirinha, e aí o Ferreirinha machucava muito, o Biel era mais ou menos um substituto, um sucessor, e ele não tinha nem um terço da qualidade do Ferreirinha, que hoje, né, até andou fazendo alguns gols aí para provocar o craque Neto, né? que prometeu, né, fazer o programa de tanga caso ele chegue a um número de gols, acho que 10 gols, né, uma coisa assim. Enfim, mas o Biel não é nem perto do que é o Ferreirinha. E o Ferreirinha também não é lá nenhum craque, né, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, ele é o que o Corinthians precisa em termos de características. Pode ser que ele renda, pode ser que ele corresponda, pode ser que ele entre no time e chegue aqui no futebol brasileiro e arrebente, né, volte para cá. Pode. Mas eu honestamente, eu não posso vender para vocês aqui de tudo que eu vi do Biel de que ele pode ser uma solução. Porque verdadeiramente eu não acho que ele seja. Posso queimar minha língua e tomara,
né? Caso o Corinthians contrate o jogador e ele venha aqui, seja o artilheiro do Brasil. Tomara. Ou que seja um cara interessante pro time, né? Já vai ser interessante, já vai ser suficiente. Mas eu nem nisso aposto, tá? Mas vamos lá, informação do André Hernan, tá? De que o Corinthians se colocou como um candidato aí dentro dessa concorrência para ter o atacante Biel lá do Sporting de Lisboa. O Rodrigo Garro recentemente, tá? Muito recentemente, não vou falar o dia, claro, conversou com um dirigente do Corinthians. Falou das sondagens, falou que tem situação para ele sair no meio do ano se ele quiser, tá? Porque eu falei assim, o Garro tem proposta e ele acha que ganha pouco, entendeu? Cara, basta alguém convencê-lo a ficar, né? Porque as pessoas acham que a gente muda de formação, a gente pode mudar de opinião, normal, né? O Samir achava que o fulano jogava mal, agora o Samir fala que ele joga bem. Não é eu que mudo de opinião, eles que mudam de futebol. Quando ele jogar bem, eu vou falar bem. Agora, não é que a gente muda de informação. Deixa eu explicar direitinho para vocês o que está acontecendo. Sabedouro de tudo que está acontecendo em relação ao Rodrigo Garro, houve uma conversa com o Camisa 8 antes da saída das férias. Porque essa notícia que o Garro está insatisfeito, quer ir embora e tem proposta, não é de ontem. Isso aí já vem há um bom tempo. Eu já dei isso, meu amigo Lázaro deu. Muita gente já tá falando isso já faz um tempo, entendeu? E aí, na reta final aí de sair de férias, houve uma conversa de um dirigente importante do Corinthians com o Garro. E aí, o que tá pegando? Ele falou a real, cara, tá difícil aqui, né? O que ele já reclamou em público, a questão política, ele não gostou de ter perdido a camisa 10, né? A questão do time, questão de atrasos. Aí ele falou o seguinte... Você quer sair? Não, pô. Aí os caras foram perguntar pra ele se ele queria sair. Lógico que ele falou que não. Ele falou que não. Ele falou, não. Pô, se eu sair, eu até posso sair, porque coisa tem. Até posso apresentar pra vocês. O Corinthians não trata o Garro como inegociável. Mas o dirigente tem que fazer o trabalho. Quer saber? Filho, fala, o que tá pegando? Então a situação do Garro, ela é resolvida de duas formas. Primeiro, vai ter que ter um reajuste salarial pra ele. De novo. Vai ter que ter. Não adianta fugir disso. Eu não tô aqui, eu não sou empresário do Garro, vou ficar aqui pedindo aumento para ele. Outra coisa, ele falou para os caras, isso é informação exclusiva, tá? Vocês têm que contratar. E ele usou a palavra qualidade. Vocês têm que trazer reforços de qualidade para jogar com a gente aqui. Isso foi o Rodrigo Garro, falou isso por um grande dirigente no Corinthians. Ele não tá exigindo reforços para ficar, porque certamente eu não falei isso. O cara deu a letra, cobrou os caras, meu irmão, tá? Vamos jogar, vamos falar limpo. Cobrou. E isso acontece no futebol. Isso não é a primeira vez e não vai ser a última. Pra quem conhece futebol, sabe que isso aí, meu irmão, jogador cobra. Entendeu? Jogador cobra. O Garro tá certo. Esse elenco do Corinthians hoje tem 5 caras de qualidade. O resto, entendeu? Pô, velho, os cara contrataram um cantor de churrascaria, velho, pra jogar. Tá? Me desculpe. Então, eu vou criticar o Garro, tá? E isso aqui, me ligaram pra contar. E Deus está aqui vendo e sabe das verdades que eu sei dentro do Corinthians. O Garro jogou na cara, falou na lata. Precisamos de reforços e bons, hein? Eu quero ficar, ele falou. Mas precisamos de reforços bons. E o papo rolou, porque lá de dentro, o que se ouve aqui fora, se ouve lá dentro que ele quer sair. E aí foram trocar uma ideia. Nessa ideia que foram trocar, ele falou, coisas tem, mas eu não quero ir embora. Eu quero ficar. Só que do jeito que tá com esse time aí, entendeu? O Garro nunca vai confirmar isso, porque seria desrespeito aos companheiros de trabalho. Mas eu posso falar. Posso e tenho coragem de falar. E o Garro está certo. Eu não sei não se ele não fala, né? Porque ele teve coragem de falar que não gostou de trocar a 10 pela 8. Entendeu? Quem quer rir tem que fazer rir, é isso, tá? Ó, Biel, o Garro tem meu respeito por isso. Ele fala a verdade na cara de quem for. Não duvido, não. Eu não duvido algum repórter chegar para ele numa zona mista e falar, Garro, você acha que o Corinthians precisa de reforços? Ele mandar ver, entendeu? Muito bem, com agilidade, vamos às informações do Corinthians aqui no canal do Cerito. O Fabinho Soldado tem conversado diariamente, quase que o tempo todo, com o Renan Bloise. Quem é Renan Bloise? Renan Bloise é o responsável pelo Departamento de Estatísticas do Corinthians, pelo Centro de Inteligência do Futebol do Corinthians, pelo Cifute, né? Ele é responsável por mapear o mercado e indicar jogadores ao time do Corinthians. Por isso, o Fabinho Soldado conversa diariamente com ele, porque o Corinthians quer reforços
para esta temporada. O técnico Dorival Júnior já pediu os reforços, o Fabinho Soldado já sabe quais as posições carentes para contratar esses reforços, já conversou com o presidente em atividade, o presidente interino Osmar Stabile a respeito, e o Corinthians vai tentar contratar. O grande desafio é que o Corinthians não tem dinheiro para contratar esses reforços, então vai ter que recorrer a jogadores que estão livres no mercado, ou então vai tentar emprestar jogadores, né, para tentar essas contratações. O Corinthians vai tentar contratar um atacante de ponta, de velocidade, um ponta, né, um jogador ponta, um ponta direita ou um ponta esquerda, um jogador de velocidade. O Corinthians entende que não tem esse jogador no mercado, então vai tentar contratar esse jogador. O Fabinho Soldado está mapeando o mercado a fim de contratar esse jogador. O Elinho, ex-jogador do São Paulo, ex-jogador do Red Bull Bragantino, que está no Toluca do México, é um jogador que interessa ao Corinthians, só que o Toluca do México já disse que não tem interesse em negociar o jogador por empréstimo. Seria muito difícil essa negociação. O Corinthians tenta também a contratação de um lateral direito. O Igor Vinícius, do São Paulo, chegou a interessar o Corinthians, mas a última informação é que ele está sendo negociado com o Santos Futebol Clube. De qualquer maneira, o Corinthians também tem interesse na contratação de um lateral direito, quer a contratação de um goleiro reserva para o lugar do Matheus Donelli, quer a contratação de um zagueiro, né? Um zagueiro também. O Corinthians quer um zagueiro titular para entrar ali para tentar resolver o problema da defesa. Quer jogador de meio campo, quer volante, quer meia, enfim. O Corinthians quer contratar jogadores. A grande prioridade é o ponta de velocidade. Pelo menos é isso. Se o Corinthians tiver que investir dinheiro numa posição, vai investir dinheiro nesse ponta de velocidade. O problema é saber exatamente, ter exatamente o dinheiro para investir. O Corinthians, o presidente Osmar Stabile, presidente em exercício, o Osmar Stabile, presidente interino, já disse que o Corinthians não tem dinheiro, né? Já deixou claro, o Corinthians não tem dinheiro para fazer contratações, mas também já admitiu que o Corinthians vai precisar fazer essas contratações. Agora tem o seguinte, se alguns jogadores serão contratados, reforços vão chegar e a janela só vai abrir no dia 2 de julho, então o torcedor corintiano ainda tem que ter um pouco mais de paciência para saber quais serão os reforços do time do Corinthians. Outros jogadores vão deixar o time do Corinthians. E tem um jogador que está à venda. O Corinthians procura interessados em contratar o lateral esquerdo Diego Palacios. Diego Palacios não vai ficar no Corinthians, né? Jogador de 25 anos. Não será aproveitado pelo técnico Dorival Júnior. Jogador que chegou no Corinthians contratado em 2024, mas acontece o seguinte, que ele teve uma contusão séria no joelho, né? E teve que operar o joelho por causa de uma lesão cartilaginosa no joelho, e aí não jogou mais, né? Não jogou mais. O Bidu é o lateral esquerdo reserva, o Fabrício Andileri foi contratado, o argentino, para ser o titular, o Hugo também é um lateral esquerdo reserva, então o Corinthians tem 4 laterais esquerdos, né? Não tem o menor cabimento o Corinthians ter 4 laterais esquerdos. Então, o Palacios será negociado. Agora, o problema é encontrar alguém que vá querer contratar o Palacios, né? Um clube que vá querer contratar o Palacios. O Palacios só jogou 4 partidas pelo Corinthians e apenas uma delas como titular. Então, realmente, foi um furo na água a contratação do Palacios. Tem outros jogadores do Corinthians que ainda não completaram 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Um deles é o Igor Coronado, né? O Coronado não completou 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Então ele pode se transferir ainda para um time da Série A do Campeonato Brasileiro. Ao todo, 14 jogadores do Corinthians não completaram 7 partidas no Campeonato Brasileiro e podem ser negociados com outras equipes da Série A do Brasileirão. São eles: o Matheus Donelli, Felipe Longo, o Léo Maná,
é outro jogador que deve ser negociado. O zagueiro Pedro Choca, o Gustavo Henrique e o Félix Torres. O Gustavo Henrique estava machucado, né? Laterais esquerdos, o Matheus Bidu, o Hugo e o Diego Palacios. O Rian e o Charles, meio-campistas. E o Igor Coronado, o Rodrigo Garro e o Kaique. Você sabia que para perder a barriga não tem nada a ver com fazer abdominais? E aqui está a verdade. São jogadores, entre os nomes citados, os mais cotados a deixar o clube são o Léo Maná, o Hugo, o Rian e também o Charles. E o Diego Palacios, eu já falei para vocês. Existe a possibilidade, então, desses jogadores serem negociados com outras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, porque ainda não completaram 7 jogos no comando do Corinthians. E aí, existe a possibilidade também do Corinthians receber propostas para jogadores considerados titulares absolutos. São eles: o Garro, o Rodrigo Garro pode receber proposta, né? E o Garro já liberou o seu empresário para ouvir propostas do futebol internacional, propostas consideradas da primeira linha do futebol mundial, e o Memphis Depay também pode receber proposta. O Fabinho Soldado está conversando com o Garro no sentido da permanência dele no Corinthians. O Corinthians não quer negociar o Garro. O problema é que se pintar uma proposta muito alta pelo jogador, fica difícil do Corinthians, numa situação financeira precária, segurar o jogador para sequência, para o segundo semestre, né? Só que você já imaginou se o Corinthians perder o Garro? Fica muito complicado, né? Ele é um dos principais jogadores do Corinthians. O Corinthians não tem um substituto à altura do Garro. E o Memphis, a multa rescisória do Memphis para o futebol da Europa é de apenas 10 milhões de euros. Ou seja, algo em torno de 63 milhões de reais. 50% só dos direitos econômicos pertence ao Corinthians. Ou seja, se vender o Memphis por 10 milhões de euros, o Corinthians fica apenas com 5 milhões de euros, algo em torno de 30 milhões de reais. O Memphis tem contrato com o Corinthians até o meio do ano de 2026. O pessoal da Turquia, lá os jornais da Turquia estão dizendo que o Besiktas da Turquia pode fazer uma proposta para tentar contratar o Memphis. Mas é outro jogador que o Corinthians não tem interesse em negociar, embora o salário do Memphis seja muito alto, né? Algo em torno de 4 milhões de reais por mês. Tem gente que diz que ele está ganhando até 6 milhões de reais por mês. Eu não tenho essa informação. De qualquer maneira, é um salário absurdo o do Memphis na equipe do Corinthians, né? E parte desse salário, 25% desse salário, é pago pela patrocinadora do Corinthians, a Esportes da Sorte. Então esse é o panorama do Corinthians no momento. O Corinthians busca reforços através do Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado está trabalhando para contratar esses reforços, indicados pelo técnico Dorival Júnior. Um ponta de velocidade é o jogador prioridade nessa contratação. O Corinthians quer um atacante de velocidade pelas pontas, né, como prioridade, mas tem outras carências também no time, como um zagueiro, um lateral direito, um meio-campista, um goleiro reserva. Outros jogadores podem ser negociados porque não fazem parte mais dos planos do Corinthians e também não completaram 7 jogos no Campeonato Brasileiro e podem ainda ser negociados, inclusive com times da Série A do Campeonato Brasileiro, como foi, por exemplo, negociado o Alex Santana, né, volante que foi para o Grêmio, né? Outros jogadores podem ser negociados e o Corinthians pode receber também propostas das equipes do futebol da Europa por jogadores considerados inegociáveis, mas que talvez o Corinthians não tenha condições de segurar esses jogadores, porque o Corinthians não tem condições financeiras de fazer uma proposta para segurar, para a permanência desses jogadores. Vamos aguardar os acontecimentos. Os jogadores continuam de férias, período de férias, enquanto rola esse campeonato
Mundial de Clubes, tá certo? Muito bem, Fiel, essas aí são as últimas notícias do Coringão e somado a tudo isso aí tem mais uma aqui que eu quero ler para vocês. A Justiça nessa terça-feira, ou seja, ontem, aceitou os argumentos do Corinthians e suspendeu a ordem de bloqueio, garantindo minimamente o andamento do fluxo de caixa corintiano. A decisão obtida pelo departamento jurídico é extremamente importante, pois permite que o Corinthians continue operando normalmente sem a incidência de bloqueio judicial, o que comprometeria a projeção financeira do clube, destacou Leonardo Pantaleão, assessor jurídico da gestão interna. Então, uma boa notícia aí, né? Que as contas não vão ser bloqueadas. Pelo menos isso. O Corinthians a gente sabe que vem uma situação financeira muito crítica, muito delicada, e um bloqueio de contas agora só viria para complicar mais ainda a situação do nosso Coringão. Mas graças a Deus o Corinthians conseguiu aí anular isso e as contas não foram bloqueadas. Bom, essas são as últimas notícias do Corinthians. Se inscreve aí, fiel, no canal, se você não é inscrito, você que o YouTube recomenda aí os meus vídeos para você e você sempre tá vendo, porque eu vejo aqui que muitos não são inscritos. A maioria das pessoas que veem meus vídeos, o YouTube manda um relatório pra gente analisar aqui quem é o nosso público, e eu vejo que a maioria não são inscritos no canal. Então, ó, aí embaixo aí, ó, é um clique só. Se inscreve aí, ativa o sino, assim todo dia que a gente sobe um vídeo novo aqui no canal, você é o primeiro em receber aí as notificações e ver as últimas notícias do nosso Coringão, beleza? Lembrando aí que o Corinthians ainda tá de férias, né? Mas mesmo assim, a gente sempre tá buscando aqui notícias do Coringão, principalmente aí no mercado da bola, janela de transferência que vai acontecer aí no próximo mês. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto e vai Corinthians!